Deixa eu falar com você. Pegue a sua Bíblia, abra ela na segunda carta de Paulo a Timóteo. Lá no final da Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e leia comigo do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Esse texto de Paulo é a gente pode chamar como se fosse uma advertência, já falando para Timóteo ficar esperto com esses tipos de pessoas que apareceriam no meio dos cristãos, o chamado joio. Paulo, ele alerta Timóteo acerca dessas pessoas, porque de fato já estava acontecendo no meio destes, né, já haviam falsos cristãos, né, falsos mestres, já haviam ali cristãos judaizantes que estavam tentando de alguma forma distorcer as doutrinas, enredar um pouco os gentios para o lado judaico da coisa. Haviam também os gnósticos, havia, né, também aqueles os ascéticos, né, que já pensavam num rigor a mais na doutrina. Então Paulo já alertava sobre esses, que haveriam esses homens, que haveriam alguns que tentariam de alguma forma deturpar a palavra de Deus. E isso não é diferente dos dias atuais. Nos dias atuais a igreja deve estar atenta, a igreja deve buscar cada vez mais, né, o dom de discernimento, o discernimento de espírito. Porque estamos chegando num tempo em que homens ditos homens de Deus, eles sobem nos púlpitos, eles falam da palavra de Deus, eles aconselham, eles falam daquilo, de tudo de Deus, mas sua vida, o seu particular, o seu privado nega a Cristo, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Nós temos muito, esses dias estourou casos, né, de pastores que estão adulterando, né, fora outros casos envolvendo cantores, abusos na igreja. E a igreja parece que está sendo cada vez mais bombardeada com esses acontecimentos dentro dela. E parece que é tão normal que, ao passo de algumas instituições não fazer nada quanto a isso, e quando acontece, ainda é tentado abafar alguns casos desses. Nós devemos estar atentos, porque a palavra de Deus diz que nós devemos julgar sob reta justiça, que casos assim devem sim ser tratados, que irmãos que têm essa conduta, Paulo fala para nós que com esse nós nem ao menos comamos. Então nós devemos sim estar nos afastando destas pessoas, nós devemos sim, né, denunciar isso, porque Paulo diz lá em Efésios também que não sejamos cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Nós sabemos o quão prejudicial isso é para o corpo de Cristo, a divisão que causa, a má imagem para o mundo, porque os descrentes olham para a igreja, para uma igreja que está andando dessa forma, uma igreja adúltera. Os descrentes olham e não veem ali o verdadeiro evangelho, não veem ali um motivo para seguir a Deus. E não adianta alguém falar, vir e tentar falar, não, mas nós devemos olhar para Jesus e não para o homem, até porque nós temos sim que olhar para Jesus claramente. Mas se nós temos líderes, pessoas que estão à frente de uma denominação, na frente de uma congregação, essas pessoas, elas se dão por exemplo. Paulo mesmo se deu por exemplo. Ele falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Assim como um líder religioso, ele deve também tomar para si isso e dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O andar dele deve ser dessa forma. Então a Bíblia diz que nós devemos nos submeter sim aos pastores, mas aqueles aos quais a conduta provém de uma vida piedosa, de uma vida que segue sim a Cristo e que vive sim aquilo que as Escrituras dizem.
Nós devemos tomar cuidado para não cair na lábia de lobos, de pessoas que só querem lucrar em cima da igreja, que só querem simplesmente a fama, que só querem alcançar o prestígio através da palavra de Deus, mas nada querem de fato com o evangelho. A igreja de hoje ela está tomada por celebridades e a maior parte, eu não vou dizer, eu acho que aqui eu me equivoquei em dizer a maior parte, mas uma boa parte do povo de Deus cai em idolatria com artistas e pregadores. Hoje é muito comum você ver cristãos quase se matando para tocar num cantor gospel, para tirar uma foto com um pregador. Não que isso seja errado, você querer registrar um momento, mas você vê a loucura, você vê aquele anseio louco que nada mais é do que uma idolatria a certas pessoas. Nós vemos hoje brigas em defesa de fulano, de ciclano, disso e daquilo outro. Está havendo aquilo que Paulo falou que houve em Corinto, divisão no nosso meio, o que não deveria haver. Nós devíamos olhar com os olhos espirituais e enxergar que a igreja está sendo atacada, que as portas do inferno estão abertas para cima da igreja. E é óbvio que Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão, mas devemos olhar e enxergar o seguinte: existem pessoas das trevas que estão no nosso meio, existem joios no nosso meio e devemos cuidar para não colocar esses joios, para não enaltecer esses joios, para não colocar esses joios na liderança da nossa igreja, para não colocar esses joios em determinados cargos que dão a eles destaques e que dá a ele poder e autoridade sobre outras pessoas. Nós devemos cuidar disso. Como igreja, devemos orar, devemos buscar na palavra, devemos sim meditar nas escrituras, buscar nas escrituras o que fazer, como agir. E como agir, nós já temos aqui uma orientação de Paulo: destes afasta-te, ao mesmo que ele diz também lá, né, em 1 Coríntios, né, que com estes, que um irmão que se diz irmão, mas que é imoral, que é adúltero, que é fornicador, que rouba, que é avarento, com este nem ainda com mais. Nós devemos se afastar dessas pessoas. Nós devemos ter com essas pessoas aquela mesma atitude que nós temos com publicanos, deixá-los. Eles não são irmãos, eles não são. Se eles não se arrependerem, se eles não voltarem ao evangelho, eles não são irmãos. Eles são simplesmente lobos, eles são filhos das trevas, sim, são filhos do diabo, sim, estão envergonhando o evangelho, por causa destes o nome de Deus é blasfemado, e sim, nós devemos tomar postura de filhos de Deus e defender o reino de Deus e levar o evangelho como deve ser, em reta justiça, na verdade, em santidade. E isso deve começar de cima. Isso também deve vir de cima, dos líderes, daqueles que estão liderando. Paulo se dava, por exemplo, para ser seguido. Paulo relatou nas 2 cartas a Timóteo, a Tito, para ter ele como exemplo. Porque eles sabiam de quem ouviram as sagradas doutrinas, a Sagrada Escritura. Eles sabiam por quem foram instruídos. E nós sabemos por quem estamos sendo instruídos. Nosso líder, de fato, não é um ganancioso que só está pensando no lucro para si próprio, que só está pensando em crescer às custas da denominação. Nossos pregadores estão, de fato, pregando por amor à palavra ou somente por torpe ganância. Nossos cantores. Esse vídeo aqui deve abrir um alerta para a igreja começar a olhar quem ela coloca em cargos, em posições altas, quem ela traz para pregar, quem ela traz para cantar. Que isso fique bem claro, que assim como naquele tempo existiam homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, ingratos, profanos, assim há no nosso meio hoje. E assim como Paulo naquele tempo orientou a Timóteo, destes afasta-te. A orientação que fica para a igreja é: destes afasta-te. Afasta de dentro da sua igreja essas pessoas. Afasta essas pessoas do cargo de autoridade. E quando eu falo afasta da igreja, se for preciso, sim. Às vezes
Tirar, excomungar é preciso sim. Paulo fez isso em 1 Coríntios. Às vezes é necessário agir no rigor. Às vezes é necessário que esse irmão seja colocado de lado por um tempo, seja colocado de banco, seja assistido à distância, seja assistido por uma equipe especial, por uma equipe de discipulado. Às vezes é necessário sim agir com rigor, porque tal irmão é um blasfemo, porque tal pessoa é um avarento, porque tal pessoa, né, é um amante de si mesmo, porque tal pessoa está simplesmente, né, no reino por torpe ganância, visando que a piedade é fonte de lucro. Paulo falou, e grande fonte de lucro é a piedade, mas a piedade com contentamento. A piedade que você vive em prol do próximo, em prol do reino, não aquela falsa piedade visando que a lucro crescer em cima dos irmãos, em cima da igreja do Deus vivo, fazendo da casa de Deus, fazendo das igrejas comércio. Que possamos nós, como igreja de Cristo, abrir os olhos, que possamos enxergar e que possamos não somente enxergar, mas tomar atitudes quanto a isso. Tomar atitudes quanto a essas coisas que vêm acontecendo no nosso meio, para que não sejamos mais uma igreja que tolera os falsos mestres, os falsos profetas, que tolera os nicolaítas, que tolera, né, a doutrina de Balaão, que não sejamos igrejas assim. Que sejamos uma igreja que verdadeiramente se entrega à palavra, ouve a palavra, medita na palavra, segue a palavra, e que no nosso meio esteja verdadeiramente servos de Deus. Haverá joios? Haverá, mas que esses joios, eles se sintam acuados, retraídos, com medo de se mostrarem joios. Não como está hoje aí, os joios dominando, os joios liderando, os joios estão fazendo frente à igreja, envergonhando a igreja, e aquilo que Paulo falou é fato. Por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado. Que não seja assim no nosso meio, que nós possamos como igreja acordar e buscar viver o verdadeiro evangelho de Cristo e segui-lo como o Senhor nos ensinou. Fiquem em paz e que Deus os abençoe.